o grande enfrentamento da gestão Silvio Mendes. Isso mesmo, Ari, eu queria só corrigir, não é corrigir, mas eu queria só dar uma outra interpretação a essa frase que você mencionou, chamada indústria das invasões. Porque, na verdade, o que Teresina tem hoje, Ari, é uma herança inglória do ex-presidente Bolsonaro, que durante 4 anos ele privou as populações de faixas mais baixas, as mais vulneráveis, de imóveis do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe disso, já demos essa informação, inclusive. Não se construiu uma única unidade habitacional. E aí, com isso, você acabou tendo uma explosão e um retorno muito grande dessas ocupações de terra. Pois bem, na semana passada, aconteceu uma audiência pública lá na Câmara Municipal e foi exatamente nessa audiência que eu comecei a prestar muita atenção nesse movimento. Porque foi uma audiência pública realizada em torno de meio-dia, lotou, tinha cerca de 300 pessoas no plenário das imagens, tinha cerca de 300 pessoas no plenário, que é uma coisa incomum hoje, você conseguir fazer uma audiência pública reunindo essa quantidade de gente. E as pessoas que estavam lá eram moradores, efetivamente, trabalhadores, pessoas que, de fato, vivem hoje nessas ocupações. E as ocupações de hoje, Ari, não são as ocupações dos anos de 1980, que, inclusive, foram grandes movimentos que acabaram fazendo brotar grandes lideranças políticas, como é o caso da ex-deputada Francisca Trindade. Ela é daquela época. Bom, para a gente resumir, o que é que eu quero trazer? Por que eu acredito que essa audiência acabou tendo um gás? Porque há um decreto do prefeito que proíbe a desapropriação de áreas ocupadas e, pior do que isso, como consequência da não regularização da terra, você não vai fazer nenhuma melhoria. Isso significa o quê? Que hoje as 300 ocupações irregulares em Teresina, onde vive aí uma quantidade enorme de moradores. Se a gente puder projetar de acordo com o censo do IBGE, a gente tem aí cerca de pelo menos 10 mil pessoas vivendo nessas ocupações hoje, mas assim, não estou incluindo só os moradores, né? Estou incluindo o entorno e um total de pessoas que hoje vivem em ocupações. Em áreas irregulares, você teria cerca de 2 mil pessoas. E a gente teve nessa audiência 2 assuntos importantes. Primeiro, foi que ficou decidido que eles vão fazer uma mobilização. As manifestações, eu soube, começam a partir da próxima semana. Eles vão se concentrar em frente à Prefeitura de Teresina e querem fazer um movimento muito grande. O segundo aspecto, Ari, foi o seguinte: você lembra daquele caso daquelas 2 crianças que teriam morrido vítimas de dengue, que teriam sido as primeiras crianças a morrerem, depois foi até dito que esse diagnóstico não foi confirmado? Essas crianças estavam em uma dessas ocupações. E aí, você tem uma ocupação não regularizada, você não tem SAMU que vai atender, você não tem possibilidade de urbanização. Não sei se a gente vai conseguir rodar o vídeo, porque tem uma ediçãozinha aí que mostra exatamente o momento em que é feito esse questionamento sobre a mobilização que vai acontecer e também a denúncia em relação às crianças. São 5 crianças numa única ocupação que estariam com os mesmos sintomas. Tiveram que acionar o Charles Silveira, né? O presidente da Fundação Municipal de Saúde, para que uma providência fosse tomada. Na edição já está no ponto, né? Vamos lá, então, Isadora, com vídeo. Que a Prefeitura Municipal de Teresina ela possa ter um plano de habitação, ela possa ter um cadastro único para que nós possamos aceitar essas famílias que moram há décadas nessas áreas que estão ocupadas. E 5 horas lá na sua casa cobrando, quer saber se você tem dinheiro ou não. Ele praticamente lhe obriga a você vender o último bem que você tem para pagar o aluguel. E é nesse sentido que a gente vai ganhar corpo e força aqui para poder dar a nossa contribuição para que nós tenhamos. Sejam claros, esse decreto que implica o direito de ter uma escola, uma creche, um calçamento, a gente precisa do saneamento básico na comunidade. E dizer para vocês mais que vocês têm que construir casa sim, porque moradia se constrói fazendo casa e ficando lá. E que os vereadores que estão aqui hoje
gente está, para você que está no rádio, né, um vídeo com o plenário completamente lotado, pessoas em pé porque não coube ali sentadas, discutindo esse assunto que é muito grave. Cíntia. Isso, exatamente. Então, vamos resumir a história. O que acontece? O prefeito tem esse enfrentamento a partir de agora, é um enfrentamento importante, porque se esse movimento por essas áreas que já estão ocupadas, ele crescer, ele virar protestos, manifestações, isso é algo que, de fato, vai criar, nesse primeiro momento da gestão, uma dificuldade. E o prefeito vai ter que conversar, porque aquele decreto é um decreto que tem desagradado os vereadores como um todo. Porque é muito difícil, Ari, você explicar para a população, para a opinião pública. É fácil você dizer, olha, eu não vou desapropriar. Eu acredito que parte da população, inclusive, é favorável, porque há, sim, ocupações em que existem, sim, pessoas que se aproveitam. É claro que existe. O que a gente não pode dizer é que é maioria, nem generalizar. Porque algumas dessas ocupações, elas são legítimas, no sentido de que eram, por exemplo, áreas improdutivas, e hoje há um plantio, hoje há uma ocupação onde as pessoas efetivamente estão trabalhando. É nesse quesito que eu acho que é importante a gente separar o joio do trigo. Agora, é difícil para a prefeitura explicar para a opinião pública que essas áreas vão continuar à mercê dos serviços públicos. É esse que eu acho que vai ser o grande enfrentamento que a prefeitura vai precisar fazer. Agora, como a prefeitura vai lidar com isso, a gente realmente não sabe, não compreende, porque está só começando. Mas aqui, quando eu trouxe essa manchete, eu quis deixar claro o seguinte, olha, está sendo iniciado um grande movimento, e esse movimento tem, sim, um potencial para crescer bastante, porque tem esse aspecto, que é um aspecto que a prefeitura precisa resolver desse decreto, de não fazer nenhuma melhoria. Por exemplo, o El Shaddai. O El Shaddai é todo mundo conhece, né? O El Shaddai, tem o Moreirão, que é alguém que participa muito dos nossos programas. O El Shaddai é um assentamento produtivo, com agricultores rurais, que já vivem naquela área há décadas. Eles têm um documento, que foi um documento que foi emitido pelo governo do Estado, mas eles não têm a regularização da terra. Então, no El Shaddai, não vai poder ter um poço, não vai poder ter um calçamento, não vai poder ter uma creche próxima, entende? Esse é o aspecto que eu acho que é um pouco cruel desse decreto e que os vereadores poderiam até tentar intermediar para que o decreto, enfim, eu não sei como é que eles vão questionar, porque nesse dia da audiência, foi proposta pelo João Pereira, do PT, você tinha lá a presença do Lima, que é o vice-presidente da Assembleia, ou seja, tinha um peso nessa audiência pública, você tinha representantes das principais federações e associações de moradores e você tinha vários vereadores também, inclusive de outros partidos. É um potencial realmente para crescer em termos de manifestações, dependendo do tamanho que esse barulho for chegar na porta da prefeitura. Franci, como é que o prefeito Silvio Mendes pode lidar com isso, tendo em vista que há o sem-teto, pessoas que moram de aluguel ou moram com os parentes, precisam de uma casa, não conseguem acessar, ainda não conseguiram acessar as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, porque houve uma demanda reprimida muito grande, tendo em vista que o programa praticamente parou na gestão passada, na gestão federal, praticamente parou. Agora está sendo para essa faixa, né, mais pobre. E agora está sendo retomado, mas não é de uma hora para outra. Vai demorar até construir as unidades habitacionais, cadastrar, fazer o sorteio. Então, tem uma pressão de uma demanda reprimida. E, ao mesmo tempo, eu passei ali naquela invasão, uma das mais novas, ao longo da Avenida Professor Arimatea Santos, Doutor Arimatea Santos, e enquanto as famílias construíam seus casebres, tinham uns carrões de luxo que eu vi estacionados, e aí eu não entendi, porque as famílias estavam construindo, e eu vi Blaze, Trailblaze, SUV, e depois eu descobri que a parte daqueles ocupantes eram financiados por esses verdadeiros ocupantes, que gente rica, que quer especular em uma área muito valorizada. Como é que o prefeito pode separar o joio do trigo sem penalizar quem realmente precisa de um imóvel e, não tendo esse imóvel, vai continuar pagando aluguel, morando com parente, virando morador de rua? Também pode ser, né? Como ele pode separar esse joio do trigo?
Ali é um trabalho que deve ser realizado por diversas secretarias, especialmente a SDU, que tem ali a prioridade de verificar as demandas de cada região, tanto que ela é dividida por regiões. Então, um trabalho que pode também envolver a Secretaria de Assistência Social, para separar quem realmente tem a necessidade de uma terra, de uma moradia, e de quem está especulando, apenas ali instigando essas pessoas a invadirem essas terras para posteriormente, com elas valorizadas, especialmente esse terreno que você citou, que é um terreno em uma área nobre da capital, para que esse movimento não aconteça. E a Prefeitura já possui instrumentos nesse sentido. Há, por exemplo, o programa do aluguel social, que hoje em dia beneficia pessoas que passaram ali por situações de risco, por tragédias. Eu cito o exemplo ali do bairro Parque Rodoviário, em que até pouco tempo, enquanto as pessoas não recebiam a moradia, porque a gente sabe que demora para receber realmente, precisa passar por um processo de licitação, há uma dificuldade orçamentária, que a gente já levantou, inclusive, aqui no Jogo do Poder, mas tem esse programa do aluguel social, que essas pessoas recebiam um cartão da Prefeitura de Teresina, muitas vezes ali conseguiam uma moradia bem perto daquele bairro onde elas já residiam e não ficavam ali à mercê, não ficavam numa situação de vulnerabilidade social. Então falta, na verdade, vontade política, unir todas as secretarias para buscar resolver essa situação, porque essas pessoas realmente não podem ficar sem moradia, sem ter um lugar, sem ter um lar. E o lar, ele é essencial para qualquer pessoa, para qualquer família. Quando se tem um lar, se tem segurança, se tem ali um lugar para chamar de seu. Então, é realmente a necessidade de um esforço concentrado, e a Cíntia citou a participação do Lima na audiência pública. Ele também foi à tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí cobrar não só os deputados estaduais, mas os vereadores que se mobilizem para que esse decreto do prefeito da capital, Silvio Mendes, seja derrubado e uma solução seja encontrada para essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Eu acho que é super interessante isso que você falou, da separação do joio e do trigo, que o Franci complementou, que existem mecanismos que a prefeitura tem disponíveis para fazer essa separação. Ao mesmo tempo que você tem essa área de Santa Maria da Codipe, que é fato isso que você está registrando, dos carros e da especulação que existe, infelizmente, histórica, e de gente que se apropria, por exemplo, dessa mobilização social. Você tem áreas na zona rural de Teresina que estão ocupadas há alguns anos e que, por exemplo, foram hoje devolvidas à União por dívidas de impostos. Então, tem uma grande área que é ocupada há 3 décadas em Teresina, que fica na zona rural, que tem cerca de 4 bilhões de impostos, é da União. A União está lá para cobrar dessas pessoas, é uma terra improdutiva, e esses moradores estão lá e estão produzindo. Desde então, construíram as casas, estão produzindo, fizeram estrada, eles mesmos fizeram estrada. Então, há mecanismos de diferenciar. Eu acho importante que isso seja feito como política pública, até para evitar a especulação e, se for o caso, sim, criminalizar através das ações de despejo, que a gente sabe continuam a acontecer, né? E olha, depois das ofertas do Paraíba, nós vamos trazer aqui o vereador do partido de Bolsonaro, que diz que será fiel à orientação do partido. Mas temos um histórico de apoios ao PT aqui no Piauí. Mas antes, a gente vai conferir as ofertas do Armazém Paraíba. No Paraíba tem oferta boa todo dia. Vem correndo aproveitar. Samsung A06 128GB, 10 de 84,90 sem juros. Samsung A05S 128GB, 10 de 99,90 sem juros. Samsung A16 128GB, 10 de 139,90 sem juros. Tá facinho de comprar. Essas e muitas outras ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, que tem. Olha, nós temos um vereador do Partido Liberal em Teresina, o vereador Luiz André. E tem uma manchete do provocador que provoca o vereador. Vamos lá, a manchete do provocador, manchete 1, Isadora, acredito eu. Vereador do PL, com histórico de votos alinhados ao Partido dos Trabalhadores, garante que desta vez vai ser